Você que tem a sua Bíblia aí, já vai abrindo ela, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém? Se você crê que o nosso Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você, e você levantou a sua mão e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, isso te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Então nós temos aqui uma família grande. Uma família que entendeu que a sua vida não pertence mais a você, mas pertence a Cristo. Mas para que isso acontecesse, primeiro aconteceu algo antes na sua vida. Você creu. Você acreditou. Você teve fé na palavra que lhe foi dita. Uma palavra falando que Jesus era o teu Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, e você acreditou nessa palavra. E através do Espírito de Deus, que te convenceu do pecado, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus por isso. E foi através disso, meu irmão, que você tem o direito hoje de falar de você que você é filho de Deus. Mas antes, você teve que acreditar. E quando nós falamos sobre crença, sobre acreditar, basicamente nós estamos falando do quê? De fé. Uma fé que vai mover a nossa vida. Uma fé que vai fazer com que eu e você entenda qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito inicial do Senhor para a nossa vida quando enviou Jesus Cristo. E isso vai mover a nossa vida o quê? Através da fé, meu irmão. E quando nós falamos de fé, é impossível não lermos um texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 11. Porque ali fala sobre a fé, ou qual é o significado dela. Ou pelo menos, o que era para ser para mim e para você. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé, algumas versões vai falar a certeza ou a convicção. A minha fala um pouco diferente. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram criados, moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era o que justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso,
depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Eu queria trabalhar com você nessa noite sobre esse tema. Do que é feita a nossa fé. Eu não vou passar aqui para você hoje uma receita. Usa 3 ovos, 500 litros de leite, ou 500 litros de leite, meu Deus, hein? Joyce, está vendo como que eu manjo bastante de coisa de cozinha? ml, exatamente. Sei lá, 500 gramas de farinha, e assim vai. Não é uma fórmula. Mas a fé, ela tem alguns aspectos. Ela tem alguns elementos que precisam ser trabalhados na nossa vida. Eu queria muito te passar aqui agora uma formulazinha básica de fé. E que você, ao seguir ela, você ia obter sucesso em tudo que você buscar. Está com problema? Segue essa fórmula, pá, deu o resultado, já era. Ah, estou chorando. Segue essa fórmula, não chora mais. Irmãos, isso não tem como eu fazer. E a Bíblia não nos ensina isso. Mas a fé, ela tem alguns aspectos. Ela tem algumas coisas que nos chamam a atenção. E que, nos dias de hoje, se não usarmos elas, vamos desfalecer pelo caminho. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos andando numa época um pouco conturbada. Aonde nós, ao ligarmos a televisão, a gente vê as notícias mais estarrecedoras possíveis. A gente vê, dependendo do que você estiver assistindo, até sangue rola pela tela da sua televisão. Não é mesmo? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Isso, na verdade, é o cumprimento da palavra de Deus ao falar sobre a volta de Jesus Cristo. E quando nós observamos essas coisas acontecerem, nos perguntamos, e a nossa fé? Do que é feita a minha fé e a sua? A nossa fé não é feita, meus irmãos, de coisas palpáveis. A nossa fé, ela é feita de coisas que não vemos. O que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Ou é a convicção daquilo que nós esperamos. Se nós esperamos coisas que vemos, se nós esperamos coisas que temos, não é fé. A fé, meus irmãos, é algo muito superior àquilo que talvez nós achamos. A fé não está em coisas. A fé não está em pessoas. A fé está além daquilo que nós achamos. Alguns elementos importantes são vitais na vida cristã. E a fé é uma delas. Sem ela, meus irmãos, como nós lemos aqui, é impossível agradar a Deus. Como você vai se aproximar de alguém que você não acredita? Como você vai chegar a alguém, ou conversar com alguém, ou com um ser que você não acredita? Pastor, mas eu acredito em Deus. Sim, amém, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Você que crê em Jesus Cristo, você que crê em Deus. E você que crê no Espírito de Deus. Amém? Mas, infelizmente, estamos vivendo uma época
que a fé das pessoas estão sendo baseadas em coisas palpáveis. Sendo que a nossa fé é o que? A substância das coisas que nós não vemos. É lógico que vai depender da situação ao qual você está vivendo hoje. Você pode falar assim para mim, pastor, mas você não vive o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou passando dentro da minha família. Você não sabe o que está acontecendo na minha saúde. Realmente, meu irmão, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, Deus sabe. E que tudo na nossa vida depende do quê? Da ação do Senhor. A fé, ela está além daquilo que infelizmente tem sido pregado nos últimos tempos. A fé está além daquilo que eles falam, de coisas materiais, bens, conquistas, status. A fé está além de todas essas coisas, meus irmãos. Eu não estou aqui para falar da igreja X ou Y. Eu só estou falando que, infelizmente, tem sido pregado um evangelho, uma fé que não existe. Muito obrigado, varão. Eu tinha fé que você ia casar. Amém. Sem fé, meu irmão, é impossível nós sairmos de um evangelho raso. Sabe por quê? Infelizmente, vamos começar somente a acreditar naquilo que vemos. Sendo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os exemplos de Cristo na terra, observamos que ele foi um agente maravilhoso e que causou um rebuliço na história, através do quê? Da fé. Mas ele era Jesus e ele era Deus, sim. Mas a palavra de Deus, lá em Colossenses, fala que ele veio como eu e você. As mesmas situações que nós passamos, ele também passou. A mesma fome que você sentiu, ele também sentiu. A mesma dor, a angústia que talvez você está sentindo hoje, ele também sentiu. Ele não veio como, não, passa por isso aí, é possível passar. Sendo, nossa, eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo. Não, ele veio como eu e você. E por várias vezes você vai ver na palavra de Deus, Jesus não escondendo as suas fraquezas humanas. Ele chora, ele sente fome, e no maior acontecimento que existiu da sua fraqueza humana, quando ele chega lá no Getsemane, ele vai orar com os seus discípulos, e aí ele fala assim, galera, o negócio é o seguinte, vamos orar, que o negócio está ficando estreito. Aí eles ficam ali orando, Jesus sai um pouquinho mais para lá, quando ele volta, os bichos estão tudo dormindo. Mas que cambada é essa, rapaz? Não aguenta nem ficar uma hora orando. Aí Jesus volta. Mas nesse acontecimento, o que aconteceu com Jesus Cristo? A palavra nos diz que ele sentiu uma angústia em sua alma de morte. E ele verteu o quê? Sangue pelos poros. Cientificamente, isso é possível para o ser humano. Isso acontece com alguém, pode acontecer com alguém que passa por um estresse muito alto, uma angústia muito forte, e que seus poros começam a verter sangue. Isso é cientificamente comprovado. Mas a fé que nós queremos falar aqui nessa noite, ela tem alguns aspectos que nós devemos nos atentar para os dias de hoje. Olha que interessante. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, ele fala assim, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite o quê? Que ele exista, e que ele é o quê? Galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aqui vai o primeiro princípio da fé. É o quê? A busca.
Se você não buscar, meu irmão, se você não orar, se você não tiver intimidade com Deus, como que você vai trabalhar a sua fé? O primeiro princípio importante da fé, meu irmão, depende da nossa busca. Depende de quanto nós buscamos. Depende de quanto nós dedicamos a nossa vida na busca. Aqui fala que diligentemente o buscam. Não é buscar somente uma vez na sexta-feira, às 23h30 na igreja. Não é buscar somente às terças-feiras, correto, pastora? À tarde, junto com as mulheres de oração. Opa, de manhã, olha aí, ó. Mas é uma busca constante. Diligentemente o buscam. Meus irmãos, a fé vai depender da nossa busca. E quando nós falamos sobre a fé, imagina só, quem aqui tem amigos? Levanta a mão. Amém? Creio que na sua maioria ou na sua totalidade todos nós temos amigos, amém? Temos amigos não cristãos, temos amigos cristãos, e assim segue a nossa vida. Imagina só você. Chega aqui, Fadim. Pode ficar calmo. Fadim é meu amigo. Amém? Glória a Deus. E aí o Fadim, eu tenho intimidade com ele. Porque nós temos um relacionamento. E nesse relacionamento eu vou saber que ele gosta de certas coisas. Ele vai saber que eu gosto de certas coisas. Eu vou saber que ele não gosta de certas coisas. Ele vai saber que eu não gosto de ser boleado. Amém, Fadim? Já ficou a dica aí. Eu vou saber de coisas dele. E aí, eu vou chegar nesse relacionamento com ele, e toda vez que ele me falar algo, eu vou questioná-lo. Ô, Fadim, mas você falou assim assado, mas eu acho isso. Ô, Fadim, mas você me falou tal coisa, mas eu não acredito assim. Ô, Fadim, não sei o quê. Como que ele vai se sentir? Sendo que num relacionamento de amizade, eu creio que funciona dessa forma. Se não funcionar assim, então eu acho que eu penso um pouco diferente. Relacionamento de amizade é quando você encontra algo em comum com a pessoa e você compartilha de ideias parecidas. Mas também você vai divergir sobre assuntos, mas respeitando sempre. Mas se da minha parte só tem questionamento, só tem dúvida naquilo que ele falou para mim, só tem incredulidade daquilo que ele falou para mim, como ele vai se sentir? Como seria se sentir, Fadim? Mal, enganado, descrente. Amém? E o nosso relacionamento com Deus? Por que sempre nós duvidamos dele? Por que sempre nós o questionamos? Por que sempre nós não acreditamos naquilo que ele nos fala? Muito obrigado, Fadim. Nossa, é boleado. Tá ligado? Escutando aí, né? Vai escutando aí, senhor. E o nosso relacionamento com Deus? Por que sempre nós o questionamos? Por que sempre nós vamos não acreditar naquilo que ele nos diz? O louco pastor, eu acredito sim. Amém. Meus irmãos, em um relacionamento, e principalmente com o nosso Deus, devemos tomar alguns cuidados. E os aspectos da nossa fé têm que começar a ser um pouco diferente. Eu sei que muitas vezes você quer entender da forma humana, porque talvez a angústia, a dor é muito grande, o desespero começa a tomar conta e você começa a questionar, isso é normal. Quando a minha digníssima perdeu o bebê, antes do Isaac, o pastor lembra que eu até troquei uma ideia com o pastor, foi um negócio meio difícil, viu? Porque eu comecei a questionar.
Eu falei, que negócio é esse? Eu comecei a questionar, irmão. Ou você acha que também nós não passamos por questionamentos? Não somos super pastores, amém? Já falei para vocês aqui que vocês não sabem, mas no final do culto a gente pega a nossa capa, a nossa cueca sobre a calça e sai voando, mas vocês não acreditam. Tem pouca fé, vocês. Mas nós não somos super pastores. Também passamos por questionamentos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai nos revelando e mostrando que não é bem assim da forma que achamos. E foi por isso que nós passamos por algumas coisas. Mas, meus irmãos, tem coisas que só vamos entender quando chegarmos no céu. Não adianta você ficar procurando respostas aqui nessa terra para tais coisas, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar sossego para a sua alma, tranquilidade para a sua alma, quando a trombeta soar e o seu nome for dito, meu irmão. Entre benditos de meu Pai, entra para o gozo eterno aí, meu irmão, a tua alma vai estar tranquila. Mas tem coisas que nós passamos aqui que nós não vamos entender. Mas os aspectos essenciais da nossa fé, nós devemos começar a trabalhar para entendermos algumas coisas que passamos. E um dos primeiros que eu entendo, que olhando para a palavra de Deus, eu vejo, é ver o invisível. Quem já viu o invisível aqui? É estranho, né? Estranho, né? Não é aquele homem invisível lá, não, que toma um negócio e fica invisível lá. Mas ver o invisível. Olha que coisa mais louca. Pastor, mas como que eu vou ver o invisível, se o nome já fala invisível? Chega até a ser um negócio meio que não encaixa. Mas, meus irmãos, um dos aspectos que precisa ser melhorado na nossa fé é ver o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. De quem estava sendo falado aqui? De Moisés. Imagina só, você está na sua terra, na comodidade da sua terra, e chega uma voz e te diz assim: some daí, sai da sua terra, você vai ir para um lugar que eu vou mostrar, nem diz o lugar. E aí ele pega e sai, obedece àquela voz. Moisés estava vendo o invisível, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que não conseguimos enxergar o invisível. Sabe por quê? Quando Deus nos fala, duvidamos. Quando Deus fala com a nossa vida através da sua palavra, duvidamos. E a dúvida, meu irmão, não deixa operar o poder de Deus. Porque você está duvidando. Você não está acreditando, você não está crendo. E esse aspecto da nossa fé, meu irmão, tem que ser melhorado. A fé, eu até anotei, fala assim, ó, é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio a circunstâncias adversas. Eu não vou falar assim para você, quem tem dificuldade ou está passando por um problema, levanta a mão. Eu creio que muitos iam levantar a sua mão aqui. Mas em meio a isso tudo que nós estamos vivendo, começamos a enxergar aquilo que não vemos. Em meio à adversidade, em meio à tribulação, em meio às perseguições, em meio a todo o sofrimento, enxergamos o quê? A vitória em Cristo Jesus. Em meio ao choro, olhamos e enxergamos a alegria. Em meio à dor, olhamos e conseguimos enxergar o alívio da nossa vida. É lógico que tem coisas que você está passando, meu irmão, que é necessário. E somente o tempo vai fazer sarar essa ferida, ou tirar essa dor. Mas o invisível temos que começar a trabalhar na nossa vida.
E um dos maiores exemplos que nós vemos na palavra de Deus de ver o invisível, olha que interessante. Lembra, eu não sei se você vai lembrar, mas com certeza vai. Lembra de um moço que trabalhava junto com Elias? Um servo de Elias? Lembra de uma situação onde Elias fala assim para o seu moço: sobe e olha para o horizonte e você me diz o que você está vendo. O que ele viu na sétima vez? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amém? O que Elias enxergou? Elias enxergou a chuva. O moço enxergou somente a nuvem, mas Elias enxergou a chuva. Meus queridos, vai ter situações na nossa vida que nós vamos olhar e nós só vamos ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas pelos olhos da fé, nós vamos enxergar a chuva. E é assim com a nossa vida. Temos que começar a trabalhar isso na nossa fé. Começar a trabalhar, a enxergar o invisível. Elias não viu a chuva, meu irmão. Não tinha chuva ainda. Mas pelos olhos da fé ele enxergou a chuva. Tanto que ele fala lá para o moço, seguinte, vai chover. Corre, vai lá até lá, avisa o pessoal, vaza porque vai molhar todo mundo. Que fé é essa? Meus irmãos, enxergar o invisível, nós temos que trabalhar na nossa vida. Pastor, mas o mundo está desabando ao meu redor. Tudo está acontecendo. Tudo está caindo. A palavra do Senhor fala assim, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Nós enxergamos, meus queridos, a força no Senhor quando estamos fracos. Nós enxergamos o milagre de Deus acontecendo na nossa vida, quando nada mais nos resta. Aqui nós temos um caso específico sobre isso. Cadê a irmã Terezinha? Ela é exemplo vivo disso. Foi curada. Está aqui para a glória de Deus. Venceu o câncer. E aí? Irmã Dalva, aleluia. 2 vezes, irmã. A vida da irmã é um exemplo para todos nós. De força, superação, fé. Mas venceu. Podia talvez estar chorando. Mas quando a irmã olhava, ela via o milagre de Deus. Talvez a fé estava fraca, mas através de Cristo ela enxergava a força no Senhor. E venceu para a glória de Deus. Meus queridos, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai olhar e não vai ver meios. Só vai nos restar enxergar o invisível. Só vai nos restar enxergar aquilo que nós não estamos vendo, que é o milagre, que é a cura, que é a vitória, que é a bênção. Tudo pode estar caindo. Sem trabalho, sem emprego, sem nada. Mas você começa a trabalhar, a enxergar o invisível na sua vida. E Deus vai fazer o milagre. No nome de Jesus. Se você quiser abrir, você pode abrir. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Neste momento da história, Cristo vê 4 rapazes levando um outro ali, paralítico. E aí eles não veem um jeito, eles não veem um meio. O que eles fazem? Não tinha como entrar na casa. Bufando de gente. Parecia mais que fila do INSS. Lotado de gente. Vamos entrar por onde? Pelo telhado. É o único jeito que a gente tem de chegar na presença de Jesus. E Jesus vê a fé deles. Meu irmão, Jesus está olhando a sua fé.
A sua fé não pode estar baseada somente naquilo que você tem. Não tem meio? Busque no Senhor o meio. Esses rapazes não viam como chegar até Jesus. Aí Jesus, meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas o Senhor nos dotou de um cérebro. Amém? E isso nos torna seres pensantes. O Senhor nos deu inteligência. Amém? Não é igual no meu caso, não sou tão inteligente assim, mas está valendo. Mas o Senhor nos dotou de um cérebro, de inteligência. O problema é que quando nós encontramos em uma situação tão adversa na nossa vida, que nós não conseguimos o quê? Pensar. Mas o Senhor pede para a gente pensar. Esses homens, o único meio que tinha era ir pelo telhado. Mas Jesus viu a fé deles. E sabe o que é o mais interessante? Não foi só a fé que Jesus viu. Foi a atitude que eles tiveram. Sabe qual é o problema hoje em muitas pessoas dentro de igrejas? Tem fé, mas não tem atitude. Acreditam, mas não tem atitude de acreditar. Aí fica meio complicado. Ter fé, meu irmão, e ter atitude, parece ser coisas, né, muito distintas. Mas, meu irmão, é tudo a mesma coisa. Se você não tiver atitude, se você não tiver uma ação, infelizmente, não é fé. Amém? Muitas caras de interrogações. Mas, meu irmão, Jesus não viu só a fé dos caras. Jesus viu a atitude deles. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Atitude. Para que isso seja trabalhado na nossa vida, que a gente possa enxergar o que? O invisível. É difícil? Eu sei que é difícil. Olha que situação interessante. Vamos parar agora e pensar assim. Estamos andando na rua. Amém? Estamos andando na rua e de repente nos deparamos com uma pessoa bêbada caída no chão. O que você vai pensar? Geralmente, humanamente falando, não passa de um bêbado aí sem vergonha que bebeu, encheu a cara, tá cachaçado. Corinthians perdeu? Brincadeira, irmão. Brincadeira. São Paulo perdeu, Brasil perdeu, todo mundo perdeu. Amém? Para corrigir. Mas perdeu. E aí encheu a cara, pá, tá caído no chão. Você não sabe. Mas aí você olhando, primeiramente, o que você vai pensar? Não passa de um vagabundo. Aí eu te faço a pergunta. Como Jesus olharia? Como Jesus enxergaria essa pessoa? Meus irmãos, pode ser que o momento que ele está ali seja um momento deplorável. Mas e se ele for um pregador daqui a alguns anos? E você tem uma palavra de vida dentro de você? Enxergar o invisível, meu irmão. A gente sai aí por essa rua, nós andamos. Amém? Todo mundo anda aqui, vai para as cidades, vai para, sei lá, para algum lugar, você anda. Você vai se deparar com situações assim. Sabe qual é o problema hoje de muitos cristãos? Que não conseguem enxergar isso na vida das pessoas. E aí acham que não são merecedores da palavra. Padronizam quem evangeliza. Padronizam quem fala de Jesus. Meu irmão, isso não existe. Nós não sabemos se talvez essa pessoa que está jogada lá no chão bêbado seja o ganhador de almas daqui a alguns anos. Devemos começar a trabalhar o invisível na nossa vida, meu irmão. Enxergar o invisível. Talvez você não está vendo hoje. Talvez devido a situações na sua vida, você não está conseguindo enxergar. Mas comece a trabalhar isso na sua vida. Comece a trabalhar isso na sua fé. Você vai começar a enxergar muitas vitórias no Senhor, no nome de Jesus. Só que você tem que trabalhar. Amém? Outro aspecto que eu vejo da fé, que nós precisamos trabalhar, e na verdade ele é muito parecido com o enxergar o invisível, é escutar, eu até anotei aqui, o inaudível.
escutar o que você não está escutando. Como, pastor? Escutar o que eu não estou escutando. Nós vamos usar aqui, olha que interessante, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, meu irmão. Então, o aspecto de escutar, meu querido, o inaudível tem que ser trabalhado na minha vida e na sua. Como? Palavra de Deus. É você escutar os milagres que o Senhor relata aqui na palavra. É você escutar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta, porque está escrito aqui na palavra. É escutar, meu irmão, o que muitas pessoas não estão escutando. A sua fé vai vir pelo ouvir, não é pelo seu esforço de oração, não é pelo seu jejum, não é. É pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir. Lembra de Elias aqui que a gente citou, o exemplo dele? Elias escutou até o barulho da chuva. Tenho quase certeza disso. Escutou os trovão, escutou lá, tenho quase certeza. Meus queridos, nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor nos diz. Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos dando ouvido para o Senhor. Sabe para o que nós damos ouvido? Para as pessoas. Para aquilo que as pessoas acham. Para aquilo que as pessoas falam. Ao invés de dar os nossos ouvidos ao Senhor. Aquilo que Ele diz na sua palavra. O Senhor te diz assim na palavra: fica firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aí, o que as pessoas falam? É assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Fica tranquilo. E ainda fica tranquilo. Meus queridos, devemos dar os nossos ouvidos ao Senhor. Escutar o que as pessoas não escutam. Escutar talvez o que nós não estamos escutando hoje. Porque devido às circunstâncias, devido às pessoas falarem muito e falam bastante, você não dá ouvido ao Senhor. Empreste seu ouvido para o Senhor. Deixa Ele falar com você. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de dificuldade da sua vida, volte seu ouvido ao Senhor. Sabe qual é o problema? Estamos tão fracos, que não conseguimos escutar a voz do Senhor. O Senhor fala. Pastor, mas Ele fala como você fala. Não sei se Ele tem essa voz feia que eu tenho. Mas Ele fala. Através do seu Espírito, através da palavra, através de pessoas, através de coisas, meus irmãos. Deus usou até uma mula para falar, irmão. Quando Deus quer falar, meu irmão, toma cuidado hoje. Se você vê um negócio falando aí, repreende, irmão. Repreende. Mas Deus quer falar com você. O problema é que nós não damos ouvidos ao Senhor. Infelizmente, preferimos ouvir as pessoas. Estamos dando mais importância para aquilo que as pessoas falam do que para aquilo que o Senhor diz. Devemos trabalhar, meu irmão, ouvir o inaudível. Eu sei que vai ter muitas vezes que aquilo que nós ouvimos do Senhor não é agradável. Sabe por quê? Na sua ótica, morte é o quê? É ruim, amém? Ou só eu que penso assim? Só eu que... Então eu sou diferente. Morte para quem fica é péssimo. Pelo amor de Jesus. Aqui teve o caso, né, da Renata, que já até comentou, que a mãe morreu em seus braços. Para quem fica, meu irmão, é uma dor terrível. Mas e aos olhos do Senhor? E aos olhos de Deus? Ouve o que o Senhor te diz, meu irmão. Não fique escutando pessoas.
Não fica escutando aqueles pensadores sabe, aqueles formadores de opinião. Escuta o que o Senhor te diz, meu irmão, no nome de Jesus. Ele te diz que o impossível está na mão dele. Ele te diz que o milagre vai chegar sim, mas no tempo dele. É na palavra de Deus que diz isso, meu irmão. Só que o tempo é de quem? Dele. Lá em Eclesiastes, quando fala lá que há um tempo para todas as coisas, é justamente sobre isso. Talvez você está chorando hoje, mas amanhã você vai estar rindo. Talvez você está plantando hoje, não está colhendo, mas está plantando. Amanhã você vai colher. É assim que funciona. Só que, infelizmente, nós estamos dando mais ouvido para as pessoas do que ao Senhor. Outro aspecto que eu vejo que nós devemos trabalhar na nossa fé é transpor o intransponível. Como assim, pastor? Transpor o intransponível? Meu irmão, a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. É ver o que não se vê, é escutar o que não se escuta e transpor o que não dá para transpor. Amém? É fé, você tem que trabalhar isso na sua vida. Olha que interessante. O salmista ele diz assim: com o meu Deus eu pulo uma muralha e com ele passo no meio de um exército. Salmo 18, 29. Existe uma coisa muito importante que você tem que ter em mente. Não vai querer pular, meu irmão, aqueles corguinhos. Você não consegue. Porque eu vou lembrar da minha infância. Quando eu morava ali em Barão Geraldo, a minha digníssima vai lembrar, Paula vai lembrar desse córrego. Eu ia falar córrego, mas ia ficar muito feio, né? Acho que o Júnior vai lembrar ali perto do convento das freiras. Lembra desse lugar? Tinha ali um córrego que passava. E a molecada, meu irmão, é uma benção. Eu olhava aquele córregozinho, Edson, eu falei, não, eu vou conseguir. Primeira corrida, Edson, adivinha o que aconteceu? Mas dei no meio do barranco. Pá, caí no córrego. Ixi, irmão, e cada coisa. Mas com Deus, nós saltamos muralhas. Como? Aí é Deus que faz, meu irmão. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não existe, meu irmão, explicação. Ficar tentando explicar milagre. Como que um câncer some? Você tem que viver o milagre. Com Deus, você salta muralhas. Com Deus, você vai saltar as tribulações. Com Deus, você vai saltar os obstáculos que aparecem na sua caminhada. Talvez esses obstáculos parecem ser assim, algo muito grande que você não vai conseguir. Mas com Deus você salta. Com o Senhor do seu lado você consegue. Só que Ele tem que estar com quem? Com você. Ele tem que ser o seu companheiro. Ele tem que estar ali do seu lado. Olha que interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 21, tem um texto que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você está enfrentando muralhas? Tem obstáculos aí diante de você? Ore ao Senhor, mas crendo, sem duvidar. Você vai saltar essa muralha. Você vai saltar esse obstáculo. Esse buraco vai se tornar um buraquinho. Você vai passar por ele. Só que é o Senhor que faz na sua vida. Não é pela sua força. Eu pensei que eu ia conseguir saltar o barranquinho lá. Falei, estou correndo.
corria pra caramba, só que eu não calculei tanto assim a distância, né? O peso, que era um pouquinho razoável. E aí você já viu, irmão, gravidade física. Não teve jeito. Não alcancei. Caí. Meu irmão, se o Senhor está com você, meu irmão, você salta a muralha. Se o Senhor está com a sua vida, você salta o obstáculo. Só que isso tem que ser trabalhado o quê? Na sua fé. Tem que trabalhar esse aspecto na sua fé. Lembra, por exemplo, as muralhas de Jericó? Eram muralhas que ninguém conseguia passar. Acho que até estudou aqui na teologia já sobre isso. Não conseguia se passar por ela. Mas o que aconteceu com ela? Ela caiu. Mas como, pastor? Meu irmão, milagre não se explica. Se vive milagre. Eu só sei que quando Deus manda, cai, irmão. Se você estiver com o Senhor, as muralhas caem. Lembra, por exemplo, o povo sai do Egito. O Senhor liberta eles. Mais de 400 anos escravizados. E aí o Senhor tira eles do Egito. Aí chega lá, olha assim para frente, um baita mar. Lascou. Aí olha para trás, o faraó vindo. Olha para frente, mar. E agora? O Senhor dá uma ordem. Marche. E é assim com a nossa vida, meu irmão. Você pode estar olhando para frente, tem um mar diante de você. Você olha para trás e o seu inimigo está vindo. Mas o Senhor fala assim para você: marche. E você tem que marchar. Porque quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. E eles passaram a seco pelo mar. Assim é com a nossa vida. Talvez o que você está vivendo hoje, você olha para frente e você não vê meios para solucionar isso. E aí você olha para trás, os seus inimigos estão lá. Olha para trás e vê os seus problemas também lá. Olhe para frente, meu irmão. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Ele está à sua frente. Caminhe, marche, vá, porque o Senhor está falando assim para você nessa noite. Marche no nome de Jesus. Só que isso você tem que trabalhar na sua vida. Você tem que trabalhar dentro de você isso. Lembra quando Pedro é aprisionado? O que acontece com ele? Foi colocado ali vários guardas dormindo junto com ele. Mas existia o quê? Uma igreja que estava intercedendo por ele. E o que aconteceu? Pedro sai. Os agrilhões caem. Os guardas tudo dormindo. A porta se abre. Ele sai. Simples assim. Simples assim, pastor? Simples assim. Meus queridos, temos que trabalhar isso na nossa vida. Você vai saltar a muralha assim, mas o Senhor vai estar com você. Você não vai saltar sozinho. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nesse problema que você está vivendo dentro de casa. Você não está sozinho nesse problema que você está vivendo com o seu filho. Você não está sozinho nesse problema que você está enfrentando no seu trabalho. Você não está sozinho nesse problema que você está vivendo no relacionamento. O Senhor está com você. E no nome de Jesus você vai vencer. Você vai saltar essa muralha. E você vai sair vitorioso no nome de Jesus. Porque o Senhor está com você. E aí, se eu tivesse essa ciência lá atrás, eu ia talvez saltar aquele barranquinho de uma forma diferente. Mas brincadeira, não ia saltar não. Porque eu sabia que eu não ia conseguir mesmo. Mas meus irmãos, de uma coisa assim, quando o Senhor está conosco, as muralhas caem. O choro passa. A dor passa. No nome de Jesus. Só que é no tempo dele. E para finalizar, eu acho que o último aspecto que eu quero falar aqui, creio eu que é o aspecto mais difícil da fé. É suportar o insuportável. Somente você e Deus sabe o quanto é difícil perder alguém.
Quem já perdeu alguma pessoa que amava muito aqui? Creio que uma boa parte de nós. Somente você e Deus sabem o quanto é difícil isso. Somente você e Deus sabem o quanto você chorou. Somente você e Deus sabem a angústia na sua alma quando isso aconteceu. Ou talvez você está vivendo essa angústia hoje. Somente o Senhor sabe o que está dentro do seu coração. As pessoas que estão ao seu redor não sabem. Mas o Senhor sabe. Suportar o insuportável através da fé. A palavra do Senhor diz assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A palavra do Senhor nos conta a história de um homem chamado Jó. E quando nós falamos de suportar o insuportável, não tem como não falar de Jó. Jó era um homem bem-sucedido. Jó era um homem que tinha todas as coisas. Jó era um homem abençoado, uma família abençoada. E de repente começa a chegar algumas notícias para ele. Queridão, suas ovelhas, foi tudo. Sabe seus camelos? Já era. Morreu tudo, deu um vento lá, matou tudo, aconteceu, pá, morreu. E aí começa a chegar as notícias para ele. Uma pior que a outra. E aí vem a última notícia. Jó, seus filhos morreram. Eles estavam reunidos num lugar, deu um vento, derrubou e matou todos. Jó, na sua normalidade humana, chora, pranteia, se rasga suas vestes e chora. E ali ele começa a passar, creio eu, que um dos maiores dilemas da sua vida. E ali ele começa a ter ali os seus questionamentos, as suas dúvidas. E o Senhor vai o suprindo. E chega um momento de fé que ele declara isso. A mulher dele começa a falar no ouvido dele: o negócio é o seguinte, irmão, tá ruim pra você. Maldiçoou esse Deus aí, morre, velho. O que tá acontecendo com você? Você é doido, né? E aí, num ato de fé, mesmo com a dor dentro dele, ele fala assim: mulher, você está falando como uma louca. Como eu vou sempre aceitar o bem que Deus me fez e o mal não? E ainda o texto diz que ainda Jó não pecou com seus lábios. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que parecem ser insuportáveis. Mas através da fé, você suporta o insuportável. Somente através da fé. Sabe por quê? O tempo vai passar, a dor vai passar, o choro vai cessar no nome de Jesus. Talvez você está enfrentando uma situação muito difícil hoje, que está chegando a ser insuportável para você. Insuportável para a sua vida. Quero te dizer nessa noite, o Senhor está com você e você vai suportar o insuportável no nome de Jesus. Você vai vencer. No tempo do Senhor, as coisas vão começar a acontecer, mas é no tempo dele, no nome de Jesus. É no tempo do Senhor. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Quando perdeu o bebê, eu chorei demais, irmão. Chorei demais. Sofri muito. E Deus nos alegrou com um presente assim, fenomenal, chamado Isaac.
essa figuraça. Como diz meu pai, boquinha de traíra. Esse menino é uma bênção na nossa vida. Trouxe alegria quando tinha choro. Suportar o insuportável, meu irmão. Entregue ao Senhor. Eu tenho certeza que essa dor, esse pensamento que você está tendo hoje, vai passar no nome de Jesus, desde que você entregue ao Senhor. Só que essas coisas, esses aspectos da sua fé têm que ser trabalhados. E eu quero trabalhar com você nessa noite sobre isso. Eu vou pedir para que você fique de pé. Quero chamar aqui o grupo de louvor à frente. E nós vamos trabalhar isso. De que forma, pastor? Vamos trabalhar o enxergar o invisível, ver o invisível. Vamos ouvir o inaudível. Vamos transpor o intransponível. E vamos suportar o insuportável. Como? Orando ao nosso Deus, buscando no Senhor. Enquanto eles estiverem louvando ao Senhor aqui, talvez o que você está passando hoje, somente o Senhor, meu irmão, para realizar um milagre. Talvez você está chorando hoje, por uma dor terrível. Talvez você está passando por uma situação tão difícil na sua vida, que se você não vê como transpor por isso. Hoje nós vamos trabalhar isso, através da fé, através da oração, através do clamor, no nome de Jesus. Eu quero que, se você quer trabalhar esses aspectos na sua fé, venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Você vai, meu irmão, enxergar o invisível. Você vai escutar o inaudível. Você vai transpor, meu irmão, o intransponível. E você vai suportar o insuportável no nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. E na hora que eles estiverem louvando ao Senhor, eu peço que você venha até a frente, que nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Amém?